Bom dia, eu sou o Sérgio Savian. É com muita alegria que eu tenho gravado alguns vídeos aqui falando sobre o viver e o morrer. E nessa época em que a morte se tornou tão íntima de todos nós, eu acho importante que a gente olhe para ela não com desespero, mas com mais sabedoria. Entender que a morte não é uma inimiga da vida. O maior inimigo da vida é o medo, não é a morte. A morte faz parte da própria vida. E tem me ajudado muito a leitura desse livro aqui, que é o livro tibetano do Viver e do Morrer. E eu sublinhei alguns trechos aqui que eu gostaria de compartilhar com você. Vamos lá? Então, eu vou começar a ler. Desse modo, cada vez que as perdas e decepções da vida nos ensinam alguma coisa sobre a impermanência, elas nos trazem mais perto da verdade. Quando você despenca de uma grande altura, só há um lugar possível para aterrissar: o solo da verdade. E se você possui o entendimento que deriva da prática espiritual, essa queda de modo algum é um desastre, mas a descoberta de um refúgio interno. Então aqui a ênfase que ele dá nesse parágrafo, e nesse capítulo inclusive, é a questão da impermanência, o entendimento da impermanência, porque a gente vive a falsa ilusão de que nada deve mudar, que a gente tem que ter o controle sobre tudo. E isso não é verdade. A real é que tudo é impermanente, tudo muda, tudo passa, e essa vida também passa. Então, se você aceitar essa realidade, o solo dessa verdade, então a queda não é tão desastrosa assim. Você vai entender que a verdade ela pode nos libertar de tanto sofrimento. Vamos adiante? Dificuldades e obstáculos, se adequadamente compreendidos e usados, podem muitas vezes tornar-se uma fonte inesperada de energia. Nas biografias dos mestres, você verificará uma e outra vez que se eles não tivessem enfrentado dificuldades e obstáculos, não teriam descoberto a força de que precisavam para superá-los. E aqui também é muito pertinente, porque mais do que nunca a gente está enfrentando muitos obstáculos de ordem econômica, você está cerceado da liberdade, tem que ficar dentro de casa, você não pode fazer o que você costumava fazer. Então, é hora também de olhar para esses obstáculos de uma outra maneira, que ele chama aqui de guerreiro espiritual. Ele diz assim: os guerreiros espirituais podem ainda ter medo, mas mesmo assim eles são corajosos o bastante para experimentar o sofrimento, para relacionar-se de maneira franca com seu medo fundamental e, sem fugir, extrair lições das dificuldades. Então, porque a gente pode reclamar desse momento difícil, que você não tem a liberdade, você não consegue talvez ganhar o dinheiro, mas qual é a lição disso tudo? Como é que a gente pode ter o jogo de cintura em relação a essa mudança toda que está acontecendo? Então ele fala disso. Eu acho que mais do que nunca está na hora da gente se tornar guerreiro espiritual. Ele fala de grandes mestres, mas a gente tem vários exemplos aqui perto da gente de pessoas que, diante dessas mudanças que estão vindo, foram criativos, estão indo bem, mudaram a cabeça, mudaram o seu jeito de ser e estão indo bem apesar dessa pandemia. Está me vindo à cabeça agora o Daniel Dias, que é um rapaz que eu admiro muito, que ele é um campeão, medalhista de ouro da Paralimpíada. Esse rapaz é dono de uma alegria fenomenal. E ele teria tudo para se sentir um miserável, porque ele não tem as duas mãos, ele tem só uma perna inteira, e no entanto, ele se colocou aí entre os melhores do mundo nas Paralimpíadas. Ele é muito alegre, ele é casado com uma moça super linda, tem filhos lindos, então ele é um grande exemplo de quem não vê o obstáculo como uma coisa ruim, mas ele vê como uma forma de ganhar energia, de ganhar alguma coisa dentro dele que vai além dos obstáculos.
Vamos lá, vamos continuar. O medo da impermanência desperta em nós de que nada seja real e que nada tenha duração. É, como chegamos a descobrir, nosso maior amigo, porque nos leva a perguntar: se tudo morre e se transforma, então o que é realmente verdadeiro? Uma grande pergunta. Há na realidade alguma coisa com que possamos contar que sobrevive ao que chamamos morte? Essa é uma grande questão, porque as pessoas não olham para a morte, e a morte é uma coisa tão importante na nossa existência que não faz sentido nenhum não querer olhar para ela. E se a gente conseguir olhar para essa impermanência, e a impermanência nada mais é do que a morte acontecendo o tempo todo das coisas que são permanentes. Então, se a gente olhar de uma outra maneira, a vida tem uma outra conotação, é um outro jeito de olhar. Com contemplação constante e praticando o desprendimento, descobrimos em nós mesmos alguma coisa que não podemos nomear, descrever ou conceituar. Alguma coisa que começamos a perceber que está além de todas as mudanças e mortes no mundo. Os desejos mesquinhos e distrações a que nos condena nosso apego obsessivo, a permanência começa a se dissolver e depois desaparecem. Para esse ponto de vista, os apegos, quando a gente é muito apegado aos desejos, é a fonte do grande sofrimento. Porque você ficar apegado à comida, à bebida, às drogas, ao trabalho, apegado às pessoas, apegado ao dinheiro, às vaidades, e tudo isso fica maior que você. Porque quando você não os tem, você sofre, porque você não tem. Então, como que é ir além disso, além do apego? Quando você começa a praticar o desapego e vê que as coisas vão mudando e você aceita isso, isso é uma grande libertação. Enquanto isso ocorre, temos repetidos e vívidos lampejos de algumas das vastas implicações subjacentes à verdade da impermanência. Inspirados e estimulados por essa chegada de uma nova dimensão de liberdade, descobrimos a profundeza da paz, da alegria, da confiança em nós mesmos, que nos enchem de encantamento e geram gradualmente a certeza de que há em nós aquela alguma coisa que nada destrói, que nada altera e nem pode morrer. É muito legal isso, né? Aos poucos, então, começamos a perceber em nós uma presença calma, vasta como o céu, daquilo que é imortal e infinito. Quando essa nova consciência começa a tornar-se vívida e quase indestrutível, ocorre uma virada na sede da consciência, uma revelação profunda, pessoal e não conceitual do que somos, por que estamos aqui e como deveríamos agir, o que resulta no final em nada menos do que uma nova vida, um novo nascimento e quase no que se poderia chamar de uma ressurreição. Imagina um mar, tempestade, sol, chuva, grandes movimentos em cima da água. Imagina lá no fundo do oceano que está tudo tranquilo, está tudo em paz. É disso que a gente está falando. Esse mundo de apego, da falsa idealização da permanência, de que a gente pode controlar tudo, nos traz muito conflito. E, no entanto, quando você começa a fazer esse mergulho para uma consciência mais profunda, quando você começa a contemplar as coisas do jeito que elas são, quando você aprende a observar teu próprio pensamento, observar os seus sentimentos, e você começa, de certa forma, domar a tua mente. Porque, pensa bem, a tua mente, ela foi condicionada a entrar nos conflitos, a ficar obsessiva. Mas a gente também pode ensiná-la a ficar na paz, ficar na tranquilidade. Isso é um trabalho que, se você fizer, você vai chegar em alguma coisa muito mais verdadeira dentro de si, que não é o conflito, mas é a paz. Tá bom?
Eu vou ficar por aqui hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva no canal aqui do YouTube para acompanhar os vídeos, tá bom? E se quiser falar comigo, entre no meu site, que é sergiosavian.com.br, tá? Bom dia!